Imagine um mundo onde cada esquina esconde um perigo iminente, onde o próprio planeta parece se voltar contra nós. O que você faria se de repente as profecias antigas começassem a se tornar realidade? Se o que você leu apenas em livros sagrados começasse a se manifestar diante dos seus olhos? Bem-vindos ao início do fim, um tempo em que os céus escurecem, os mares sangram e a terra treme sob nossos pés. Prepare-se para embarcar em uma jornada que desafia sua percepção de realidade e fé. Mas antes de prosseguirmos com essa história cheia de mistérios e revelações, quero pedir um pequeno favor. Se você está curtindo essa aventura tanto quanto nós estamos gostando de trazê-la para você, que tal se inscrever no canal? Assim você fica por dentro de todas as atualizações e não perde nenhum detalhe desta saga épica. Agora vamos voltar à nossa história, onde o próximo capítulo pode ser o último da humanidade. No princípio, quando as aflições começaram a manifestar-se sobre a Terra, era evidente que tal não seria obra do acaso, mas sim uma manifestação do juízo divino. Pois, como as Sagradas Escrituras nos admoestam, Deus, em sua infinita sabedoria, permite que o mal se abata sobre os homens para que, por meio do sofrimento, possam reconhecer seus pecados e, assim, retornar à senda da justiça. Assim, as úlceras dolorosas que apareceram sobre a carne dos homens em diferentes partes do mundo não eram meras doenças naturais, mas sinais visíveis da corrupção interior da humanidade, que se distanciou da verdade divina. Os sábios e os doutos da época, em sua arrogância, tentaram combater este mal com os remédios e conhecimentos terrenos. Contudo, não compreenderam que o remédio para tais males não se encontra nos artifícios humanos, mas sim na penitência e na oração. Enquanto os hospitais se enchiam e a dor se espalhava, a angústia tomou conta dos corações, levando muitos à revolta e à desesperança. Mas, como diz Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. E Deus, em seu amor justo, permitiu que tais aflições se abatessem sobre o mundo para que, em meio à dor, o homem pudesse reencontrar a fé verdadeira. É, portanto, na introspecção e na humildade perante o Altíssimo que se encontra a resposta para os males que afligem o corpo. Pois as úlceras não são apenas feridas da carne, mas também feridas da alma, que necessita ser purificada para alcançar a salvação eterna. Quando a corrupção dos homens se intensificou e as úlceras se alastraram como um reflexo do pecado que corrói o espírito, manifestou-se o segundo sinal do juízo divino. O mar, que outrora era fonte de vida e sustento para muitos, transformou-se em sangue, tal como narrado nas Escrituras acerca das pragas do Egito. Este evento extraordinário não foi meramente um fenômeno natural, mas sim uma advertência clara da ira de Deus contra as iniquidades dos homens. Assim como a água, símbolo da pureza e da vida, foi transformada em sangue, a criação de Deus foi manchada pelo pecado do homem. A morte das criaturas marinhas que seguiu a essa transformação foi um prenúncio do colapso que se abateria sobre toda a criação. Pois a cadeia da vida, que Deus ordenou em sua sabedoria, começou a desmoronar, levando o mundo à beira da fome e da destruição. Os homens, em sua cegueira espiritual, tentaram explicar o fenômeno por meios científicos, ignorando o verdadeiro significado espiritual do evento. No entanto, como São Tomás de Aquino nos ensina, a causa final é a primeira na ordem da intenção, embora seja a última na ordem da execução. Assim, a verdadeira causa destas pragas reside no propósito divino, que visa a correção e o arrependimento dos homens. A fome que começou a assolar a terra é um reflexo da fome espiritual que os homens sentem, mas não reconhecem. E, enquanto o mar continua a transbordar sangue, o juízo divino se aproxima, exigindo dos homens uma conversão sincera e uma volta à obediência às leis divinas. À medida que o mar se converteu em sangue, levando morte e destruição, o juízo divino avançou com severidade ainda maior. Agora, os rios e fontes de água doce que outrora saciavam a sede e sustentavam as civilizações foram igualmente transformados em sangue. Este evento, claramente prefigurado nas profecias sagradas, não deve ser interpretado como mera casualidade, mas como um signo da justiça divina, que exige reparação pelos pecados cometidos contra a ordem natural estabelecida por Deus. Os rios, fontes de vida que fluem pela terra como o espírito que anima o corpo, simbolizam a graça divina que sustenta a existência humana. Contudo, quando o pecado se espalha e corrompe a alma, até mesmo essas fontes de graça podem ser contaminadas. Assim como a alma que se afasta de Deus é privada da vida eterna, o mundo material, afastado da ordem divina,
vê suas fontes de vida secarem ou, pior, se tornarem venenosas. Nesse cenário, a sede que agora aflige a humanidade é não apenas física, mas espiritual. Como Santo Tomás de Aquino nos ensina, o homem é composto de corpo e alma, e ambos necessitam ser nutridos pela graça de Deus. A transformação das águas em sangue é, portanto, uma advertência solene de que o sustento espiritual está sendo retirado e que a humanidade deve se arrepender para não perecer. A angústia e o desespero que se espalham são os frutos de uma sociedade que se afastou da verdade e da luz divina. Este evento, então, deve ser visto como um convite ao retorno à ordem divina, um chamado ao arrependimento e à busca pela verdadeira fonte de água viva, que é Cristo Salvador. Eis que, após as águas dos rios e fontes terem se transformado em sangue, como testemunho da justiça divina, sobreveio um castigo ainda mais terrível. O próprio sol, que outrora era fonte de vida e calor, tornou-se um instrumento de destruição. A radiação do astro, que alimenta as plantas e aquece a terra, intensificou-se de tal maneira que queimaduras severas e mortais atingiram todos os que ousavam expor-se à sua luz. Este evento não é senão mais um sinal do desagrado de Deus, que em sua infinita sabedoria e justiça permite que a criação se volte contra o homem para que ele reconheça seus pecados. O sol, que em muitas tradições é visto como símbolo de iluminação e verdade, aqui se transforma em um agente de sofrimento, refletindo a condição espiritual de uma humanidade que rejeitou a verdadeira luz, que é Deus. Como São Tomás de Aquino ensina, o bem supremo é a finalidade última de todas as coisas. Mas quando o homem se afasta desse bem, ele se condena a si mesmo ao mal, que é a ausência de bem. Assim, o calor abrasador que agora consome a terra é uma metáfora para a alma que, afastada de Deus, é consumida pela angústia e pelo desespero. Neste tempo de tribulação, as pessoas incapazes de encontrar refúgio na criação são forçadas a confrontar sua própria fragilidade e mortalidade. As plantações murcham, os animais morrem e vastas regiões do planeta se tornam inabitáveis, refletindo a aridez espiritual que tomou conta do mundo. Somente no retorno à humildade e à submissão à vontade divina, o homem pode encontrar alívio para seus sofrimentos, pois a verdadeira luz e o verdadeiro calor vêm de Deus, que ilumina e aquece a alma arrependida. Após o sol ter se tornado um flagelo para os homens, trazendo queimaduras e destruição, o mundo foi então mergulhado em trevas absolutas, como se a própria criação estivesse retraída pela presença do mal. Esta escuridão, que não permitia a passagem de luz alguma, nem do sol, nem da lua, é um símbolo profundo da cegueira espiritual que aflige a humanidade. Como diz São Tomás de Aquino, a luz é símbolo do bem e a escuridão do mal. Assim, este período de trevas é uma representação da ausência de Deus na vida dos homens, que optaram por afastar-se da luz divina e seguir os caminhos das trevas. Nas profundezas dessa escuridão, as almas são postas à prova. A falta de luz que deveria iluminar o caminho do justo lança a humanidade em um abismo de medo e desespero. A mente humana, desprovida de orientação, é vulnerável ao erro e à ilusão. É neste contexto que muitos caem em desespero, enquanto outros, em sua angústia, buscam sinais de esperança que não conseguem encontrar, porque afastaram-se da fonte verdadeira de toda esperança, que é Deus. O caos que se instala entre os homens reflete o desordem interior de suas almas, onde a luz da razão foi ofuscada pela escuridão do pecado. Sem a presença da luz divina para guiá-los, os homens tornam-se como cegos que tateiam no escuro, sem direção ou propósito. Somente através de um arrependimento sincero e de uma súplica pela misericórdia divina, a luz pode novamente brilhar em seus corações. Pois, como nos ensina São Tomás, Deus é luz e nele não há trevas. Portanto, a superação dessa calamidade depende do retorno à fonte de toda a luz, que é a verdade e o amor de Deus. Após o mundo ter sido envolto em trevas, o próximo sinal do juízo divino manifestou-se quando o grande rio Eufrates, uma das fontes vitais de sustento e civilização, secou completamente. Este evento, de magnitude sem precedentes, deve ser interpretado não apenas como uma catástrofe natural, mas como um símbolo profundo da retirada da graça divina e da punição pela persistência no pecado. Pois, como ensina São Tomás de Aquino, a graça é para a alma o que a água é para o corpo, e sem ela a alma definha, tal como o rio secou e deixou a terra estéril. O Eufrates, ao longo da história, foi um rio que sustentou grandes civilizações, proporcionando vida e prosperidade.
Seu desaparecimento é, portanto, um sinal claro da desintegração da ordem estabelecida por Deus, refletindo a desordem moral e espiritual que permeia a humanidade. Quando o sustento natural é retirado, as nações, movidas por desespero e ganância, se voltam umas contra as outras, eclodindo em conflitos e guerras que trazem ainda mais sofrimento e destruição. Neste cenário de escassez e violência, as tensões entre os povos aumentam, levando a um colapso total das relações internacionais. A guerra pelo controle dos poucos recursos restantes torna-se inevitável, demonstrando a verdade de que quando os homens abandonam a caridade e a justiça, não há paz possível. Como nos lembra Santo Tomás, a verdadeira paz só pode ser alcançada quando os homens vivem em conformidade com a lei divina. A secura do Eufrates é então um chamado urgente ao arrependimento. É uma lembrança de que a prosperidade material sem a graça de Deus é vazia e condenada à destruição. Somente através de um retorno sincero à vida de virtude e à obediência à vontade divina, a humanidade pode encontrar a verdadeira fonte de sustento e evitar a total ruína que se aproxima. Finalmente, quando a humanidade parecia estar à beira do colapso total, sobreveio o último e mais terrível sinal do juízo divino. Um grande terremoto abalou a Terra, seguido por uma tempestade de granizo de proporções devastadoras. Este evento não é apenas uma manifestação do poder destrutivo da natureza, mas um símbolo da ira divina que se abate sobre um mundo que rejeitou as leis de Deus. Como São Tomás de Aquino ensina, a ordem da criação reflete a ordem da justiça divina. E quando esta ordem é violada pelo pecado, o próprio universo reage em consequência. O terremoto que destruiu cidades e lançou nações ao caos representa o abalo das estruturas morais e espirituais da humanidade. As fundações da sociedade, construídas sobre a areia movediça do orgulho e da impiedade, não puderam suportar o peso do juízo divino. Assim como os edifícios desmoronaram, também desmoronaram as falsas seguranças em que os homens confiaram, expondo a fragilidade de uma civilização que se distanciou de Deus. A tempestade de granizo, com pedras tão grandes que destruíram tudo em seu caminho, simboliza a justiça implacável que não pode ser evitada. O granizo que desce do céu é uma advertência final de que o tempo da misericórdia está se esgotando e que aqueles que não se voltarem para Deus serão tragados pela destruição. Como nos lembra São Tomás, a justiça divina, embora terrível, é sempre justa e visa a restauração da ordem. No clímax dessa calamidade, os sobreviventes são confrontados com a escolha mais difícil: sacrificar-se para restaurar a ordem divina ou continuar na rebelião que trouxe tais desgraças sobre o mundo. A realização do ritual com o sacrifício de uma vida inocente revela a verdade mais profunda. A salvação exige o reconhecimento do pecado e a aceitação do sofrimento redentor. Assim, o fim das pragas marca não apenas o término do juízo, mas o início de uma nova era, onde a humanidade deve reconstruir suas vidas sob os preceitos da lei divina, aprendendo que a verdadeira paz e prosperidade só podem ser alcançadas em conformidade com a vontade de Deus. A conclusão das 7 pragas do Apocalipse, com toda a sua devastação e sofrimento, não é meramente o fim de um ciclo de destruição, mas sim um chamado profundo à introspecção e ao arrependimento. Como nos ensina São Tomás de Aquino, todos os eventos do mundo natural e sobrenatural estão sob a providência de Deus e são ordenados para o bem final, que é a união da alma humana com o Criador. Assim, as pragas servem como instrumentos da justiça divina, destinados a corrigir o caminho dos homens, conduzindo-os de volta à verdade e à vida. Através das tribulações é revelado o abismo em que a humanidade caiu ao afastar-se da lei divina, substituindo-a por suas próprias paixões e vaidades. Cada praga, cada sofrimento é uma lição sobre as consequências do pecado e a necessidade imperativa de reconciliação com Deus. O mundo que sucumbiu ao orgulho e à impiedade viu-se confrontado com a realidade de que sem Deus não há ordem, paz ou prosperidade duradoura. No entanto, o fim das pragas não é o fim da esperança. Pelo contrário, ele marca o início de uma nova oportunidade de redenção. Através do sofrimento e do sacrifício, aqueles que sobreviveram são chamados a reconstruir suas vidas sobre os alicerces da virtude e da obediência à vontade divina. São Tomás nos lembra que a graça de Deus nunca é negada àqueles que a buscam sinceramente. Portanto, o fim das pragas é também um novo começo, um convite à humanidade para que se reconcilie com seu Criador, buscando viver em conformidade com os mandamentos divinos.
Assim, as 7 pragas do Apocalipse não devem ser vistas apenas como uma narrativa de destruição, mas como uma reflexão sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Elas são um apelo urgente à conversão, à busca pela verdade e à restauração da ordem divina no mundo. Que este chamado seja ouvido e que a humanidade possa aprender com o passado para construir um futuro mais justo e santo, sempre na presença do Altíssimo.